Boa noite a todos. Começando a apresentação do trabalho de práticas extensionistas, focado em mapeamento inteligente. Essa é a última etapa do trabalho. Então, iniciar aqui a apresentação, né? O objetivo geral desse trabalho é propor e testar uma metodologia para mapear de forma inteligente qualquer processo organizacional, utilizando inteligência artificial integrada ao BPMN, né? Então, para validar essa abordagem, essa metodologia, a gente realizou um estudo de caso real, baseado em uma entrevista com a Maria Helena, que atua como bombeira e brigadista, que faz parte do nosso grupo. E o nosso foco principal foi usar a inteligência artificial para automatizar e acelerar a criação de diagramas a partir da fala, né, da entrevista, em linguagem natural que ela concedeu. Então, dessa forma, demonstrar a eficiência da automação e de um caso real, né, que realmente acontece, e o quanto é necessário que a gente ainda valide o que foi feito pela inteligência artificial, que é a última etapa aí que a gente realizou. Então, através do que foi feito pelo a inteligência artificial, que a gente faça uma curadoria aí para validar o quanto que foi assertivo e garantir, né, que o fluxo do processo desenhado ali é coerente. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre o nosso tópico aqui da atividade 3 do Auto BPMN, mapeamento inteligente via prompt. Apresentar a fundamentação teórica do nosso trabalho da atividade 3, intitulado Auto BPMN, mapeamento inteligente via prompt. Nosso estudo investiga como a inteligência artificial, em conjunto com as linguagens de diagramação como o Mermide, pode automatizar o mapeamento de processos organizacionais. Vou abordar 5 tópicos principais: mapeamento de processo, BPMN, suas notações e o conceito de Auto BPM, o mapeamento inteligente via prompt, por fim o Mermide como linguagem de diagramação. Tópico 1, mapeamento de processo. O mapeamento de processo consiste na representação gráfica e sistemática das atividades, fluxo de informações, responsabilidades, recursos que acompanham processos organizacionais. Segundo Davenport, no 94, essa apresentação é fundamental para compreender como o trabalho realmente acontece dentro das empresas. Hammer e Champ, no 94, definem o processo como um conjunto de atividades estruturadas que, a partir de uma entrada, geram um produto ou serviço de valor para cada cliente. Já o guia CBOK, publicado pela ABPMP em 2013, destaca que o mapeamento é essencial para identificar gargalos, reduzir desperdício e padronizar operações. Na prática, o mapeamento pode ser feito sob duas perspectivas: visão ASS, que representa o processo como ele é hoje, e a visão To Be, que mostra que o processo deveria ser após melhoria. Essa dupla abordagem permite organizar, comparar a realidade atual com o cenário ideal e planejar mudança. Tópico 2, BPMN, notações de modelagem. BPMN, sigla para Business Process Model and Notations, é uma notação gráfica padronizada internacionalmente para apresentar o processo de negócio. É mantida pela Object Management Group, OMG 2014, que tornou-se o padrão mundial de modelagem. A grande vantagem do BPMN é funcionar como uma linguagem comum entre analistas de negócio, gestores, equipes técnicas, facilitando a comunicação em quem entende o processo e quem implementa sistemas. Os elementos da BPMN organizam-se em 4 categorias principais: objetos de fluxo, objetos de conexão, raias e artefatos. Objeto de fluxo é eventos, círculos, atividades, retângulos, gateways, losangos que representam decisões. Objetos de conexão, setas que indicam a sequência e os fluxos das mensagens. Raias, poles, lanes que organizam e os responsáveis por cada etapa. Artefatos como dados, anotações e grupos que complementam o diagrama. Tópico 3, AutoBPMN e mapeamento inteligente via prompt. Chegamos agora ao conceito central do nosso trabalho, que AutoBPMN trata-se do uso de inteligência artificial, em especial com modelos de linguagem de grande porte, conhecido como LLMS, Large Language Models, para gerar, sugerir e redefinir modelos BPMN de forma organizada. Ferramentas como GPT-4, Gemini, Cloud conseguem interpretar as decisões da linguagem natural, escrita em português comum, transformar em diagramas estruturados do processo. Isso é o que chamamos de mapeamento inteligente via prompt. O usuário descreve palavras que acontecem e a IA produz um modelo gráfico. As principais vantagens são a redução drástica do tempo de modelagem, padronização dos diagramas e democratização do acesso, pois pessoas sem domínio técnico conseguem gerar mapas de processo. Por outro lado, existe risco importante, como as chamadas alucinações, em que a IA inventa etapas e interpreta mal o processo descrito.
Por isso, a engenharia de pronto, segundo a OpenAI 2024, torna-se fundamental a qualidade dos recursos dependendo diretamente da clareza do contexto, especialidade e instruções fornecidas pela IA. O tópico 4 é Mermaid como linguagem de diagramação. Por fim, falamos sobre Mermaid, uma linguagem declarativa baseada em JavaScript, voltada à criação de diagramas, fluxogramas, a partir das descrições textuais simples, foi lançada por Knut Svejcic em 2014 e segue a filosofia de diagramas as code, ou seja, diagramas como código. Com poucas linhas de texto é possível criar fluxogramas como Command Graph TD, gráficos de Gantt, diagramas de classe, sequência e muitos outros. Sua grande vantagem é a interpretação nativa como Markdown, GWalt, Notion e diversas plataformas modernas de documentação. No contexto do Alto BPMN, a Mermaid funciona como ponte ideal entre a IA e o diagrama final. A inteligência artificial gera código textual em Mermaid. Esse código automaticamente renderizado como um diagrama visual. Isso une a agilidade da IA com a clareza visual dos modelagens de processo. Conclusão. Em síntese, nossa fundamentação teórica mostra que o mapeamento de processo evoluiu a modelagem manual da BPMN para uma abordagem de inteligência inteligente, automatizada, potencializada por LLMS, por linguagens declarativas como Mermaid e AutoBPMN, representa, portanto, uma nova fronteira para a engenharia de produção, unindo gestão de processo, inteligência artificial e produtividade. Obrigado a todos. As referências estão aí. A metodologia deste trabalho foi organizada em 5 etapas principais: coleta de dados por meio de entrevista, transcrição e tratamento das informações, elaboração de um prompt para a inteligência artificial, geração automática do diagrama do processo e validação do modelo obtido. O processo escolhido para o estudo foi a atuação do brigadista profissional bombeiro civil, utilizando como fonte de informações uma entrevista com a profissional Maria Helena da Silva de Almeida. O processo de atuação do brigadista profissional bombeiro civil foi selecionado por apresentar atividades operacionais bem definidas, responsáveis claramente identificados e diversos pontos de decisão, tornando-o adequado para modelagem em BPMN. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada, com perguntas sobre as etapas do processo, os responsáveis por cada atividade, os recursos utilizados, os critérios para a tomada de decisão e as possíveis exceções. A entrevista foi gravada em áudio para garantir fidelidade das informações. O áudio foi transcrito automaticamente pela ferramenta Happy Scribe. Em seguida, a transcrição passou por uma revisão manual para corrigir erros de reconhecimento, eliminar repetições e ajustar a linguagem, preservando o conteúdo original. Posteriormente, as informações foram organizadas em ordem cronológica, destacando atividades, responsáveis, documentos utilizados e pontos de decisão, facilitando sua interpretação pela inteligência artificial. Com a transcrição revisada, foi elaborado um prompt utilizando uma ferramenta em HTML, destinada à geração estruturada de instruções para IA. O prompt definiu o papel da inteligência artificial como especialista em modelagem de processos. Estabeleceu que a saída deveria ser produzida em sintaxe Mermind, utilizando subgrafos para representar os responsáveis e elementos específicos para atividades, decisões, início e fim. Por fim, foi inserida a transcrição tratada como base para a geração do fluxo. O prompt foi submetido a um modelo de linguagem de inteligência artificial que analisou o conteúdo da entrevista e gerou automaticamente um código em Mermind representando o processo. Esse código continha a sequência das atividades, os responsáveis por cada etapa e os principais pontos de decisão identificados durante a entrevista, constituindo a primeira versão do diagrama. O código Mermind foi importado para o Draw.io, permitindo a geração do fluxograma em formato gráfico. Em seguida, foi realizada uma análise comparando o diagrama com as informações obtidas na entrevista, verificando a sequência das atividades, a distribuição dos responsáveis e os pontos de decisão. Após essa verificação, foram realizados pequenos ajustes para garantir que o modelo ASIS representasse fielmente o processo real descrito pela profissional entrevistada. Como transformar uma entrevista de segurança em um fluxo automatizado usando IA?
foi utilizado no meu relato de bombeiro civil brigadista. Jogamos no formato .html do alto BPMN e a ferramenta construiu o prompt exato para germinar e gerar diagrama em Mermant. O alto BPMN estruturou super bem as ações preventivas e os gatilhos de emergência, mas na primeira versão a IA cometeu erros de lógica, trocou os responsáveis pelo acionamento do SAMU e criou caminhos redundantes. Foi aí que entrou a curadoria da equipe para corrigir as raias e unificar as saídas de forma limpa. O resultado final ficou perfeito e fiel à realidade. A lição desse teste é clara. Ferramentas como o Alto BPMN são ótimas para acelerar o mapeamento técnico e eliminar o trabalho braçal, mas a revisão humana continua sendo indispensável para garantir a segurança regulatória e salvar vidas. Conclusão que chegamos ao trabalho, né? Então atingimos os objetivos propostos, né, de demonstrar a viabilidade da abordagem através do BPMN. O modelo conseguiu extrair as etapas essenciais da entrevista que a Maria Helena nos concedeu e realmente foi uma transformação muito rápida no código visual. Porém, esse caso, né, mostrou que a tecnologia ainda apresenta algumas limitações. Então, algumas decisões lógicas imprecisas, separação de algumas responsabilidades pelas raias também não foi tão perfeitamente. E aí foi necessário a curadoria humana, né, a nossa avaliação aqui dos integrantes do grupo, para a gente corrigir essa falha e refinar o fluxo final baseado no que a Maria Helena falou na entrevista, né, no que seria o dia a dia. Como as principais contribuições que a gente pode tirar desse trabalho, né? Então, realmente, o uso da inteligência artificial acelera muito o tempo de desenho para esses processos. Então, coisas que você gastaria, às vezes, dias para realizar, você consegue fazer em minutos. Você pega a entrevista, joga lá e depois só tem realmente que fazer a validação. Mas ela já tem um bom caminho andado a partir dessa ferramenta. Então, assim, né, em suma, assim, ela se consolida, né, a inteligência artificial como uma excelente ferramenta, mas a validação humana permanece indispensável para garantir a qualidade, né? Então, assim, por mais que a inteligência artificial acelere muito o processo, sem a curadoria humana a gente não pode falar que é um processo 100% confiável, certo? Agradeço a atenção de todos.